Os hunos apareceram na história do nada, literalmente do nada. Um belo dia, povos inteiros da Europa estavam vivendo suas vidinhas normais, brigando por território, fazendo guerra por qualquer motivo e tentando sobreviver às confusões do Império Romano, quando começaram a surgir relatos de cavaleiros absurdamente rápidos vindo do leste. E não era aquele tipo de invasor comum que chegava gritando e quebrando tudo sem estratégia. Os relatos diziam que os hunos pareciam fantasmas montados em cavalos. Eles apareciam, destruíam cidades inteiras, saqueavam riquezas e desapareciam como fumaça. E aí nasce o primeiro grande mistério. Afinal, de onde esse povo surgiu? Os registros históricos sobre eles são completamente bagunçados. Alguns historiadores acreditam que os hunos vieram da Ásia Central. Outros juram que eles tinham ligação com Xiongnu, um povo antigo que aterrorizava a China muitos séculos antes. O problema é que nada encaixa perfeitamente. É como montar um quebra-cabeça usando peças de 3 caixas diferentes, enquanto alguém ainda rouba algumas no meio do caminho. Os hunos chegaram tão rápido na Europa que parecia invasão de filme apocalíptico. Povos inteiros abandonavam vilas sem nem tentar lutar. E olha que naquela época as pessoas resolviam tudo na espada. Então imagina o tamanho do pânico. Os próprios romanos ficaram obcecados com os hunos. Só que também exageraram tudo de um jeito absurdo. Eles descreviam os hunos como criaturas monstruosas, quase não humanas. Diziam que tinham rostos deformados, cicatrizes assustadoras e aparência animalesca. Mas aí tem um detalhe curioso. Muitos povos ligados aos hunos realmente praticavam deformação craniana artificial. Eles amarravam faixas apertadas na cabeça dos bebês para o crânio crescer alongado. Hoje isso parece estranho, mas naquela época era símbolo de status e identidade cultural. Agora pensa no susto que isso causava nos europeus. Já não bastava os caras surgirem montados em cavalos velozes como relâmpagos, ainda tinham aparência completamente diferente. Para muita gente da época, os hunos pareciam seres vindos de outro mundo. E claro que isso abriu espaço para rumores absurdos. Algumas pessoas acreditavam que os hunos eram descendentes de demônios. Outras diziam que eram criaturas amaldiçoadas enviadas pelos deuses como punição. O ser humano sempre teve mania de transformar aquilo que não entende em lenda assustadora. Hoje fazem teoria na internet. Naquela época, espalhavam histórias dizendo que os hunos tinham nascido da união entre espíritos malignos e bruxas do deserto. E então surge o homem que virou praticamente o maior pesadelo da Europa antiga. Átila, o famoso Átila, o Huno, o sujeito cujo nome fazia soldados treinados tremerem de medo. Só que separar o verdadeiro Átila das histórias exageradas virou quase impossível. Alguns relatos descrevem ele como um monstro cruel que destruía tudo sem piedade. Outros dizem que ele era extremamente inteligente, disciplinado e muito mais estratégico do que vários líderes romanos da época. E aí começa uma das histórias mais malucas envolvendo o líder Huno. Dizem que certa vez, um pastor encontrou uma espada lendária depois que percebeu que uma vaca estava ferida no campo. Sim, a história começa exatamente assim. Parece invenção de alguém que tomou vinho demais, mas essa lenda atravessou séculos. O pastor seguiu o rastro de sangue e encontrou uma espada enterrada na terra. A arma foi entregue a Átila, e rapidamente começaram os rumores de que aquilo era a lendária espada de Marte, um sinal divino de que ele estava destinado a conquistar o mundo. E quer saber o pior? Muita gente acreditou, porque Átila começou realmente a destruir quase tudo no caminho dele. Cidades queimavam, exércitos desapareciam, povos fugiam em desespero. O Império Romano, que já estava mais instável que a internet em dia de chuva, entrou em pânico completo. Só que existe um detalhe nessa história que até hoje ninguém entende direito. Átila chegou perto de invadir Roma e simplesmente desistiu. Isso virou um dos maiores mistérios da história antiga, porque Roma estava vulnerável. Os hunos tinham força suficiente para causar uma destruição gigantesca. Então, por que ele recuou? Existem várias teorias. Algumas dizem que o exército dele estava cansado. Outras afirmam que doenças começaram a se espalhar entre os soldados. Só que a teoria mais famosa envolve um encontro extremamente estranho entre Átila e o Papa Leão I. Segundo os relatos, o Papa decidiu encontrar Átila pessoalmente para negociar. Agora imagina a cena. Um homem conhecido por destruir cidades inteiras sentado, conversando calmamente com um líder religioso.
E depois dessa conversa misteriosa, Átila resolveu não atacar Roma. Isso deixou o mundo inteiro confuso. Estamos falando de um sujeito que aterrorizava continentes inteiros. E aí, do nada, muda completamente de ideia depois de uma conversa? Claro que começaram os boatos sobrenaturais. Algumas pessoas juravam que Átila teve uma visão divina. Outras diziam que ele viu guerreiros celestiais protegendo Roma. Já os historiadores mais pé no chão acreditam que ele apenas percebeu que atacar a cidade naquele momento não compensava o risco. Mas convenhamos, a versão sobrenatural é muito mais divertida. Porque toda a história dos hunos parece construída em cima de acontecimentos impossíveis de explicar totalmente. E então chega a parte mais absurda de todas, a morte de Átila. O homem sobreviveu a guerras gigantescas, conspirações, invasões e batalhas históricas, mas morreu numa noite de casamento. Isso mesmo. Segundo relatos mais conhecidos, Átila morreu após sofrer uma hemorragia intensa durante a noite de núpcias. O terror da Europa inteira teve o final mais aleatório possível. Só que quase ninguém acreditou totalmente nessa versão. Rapidamente começaram as teorias conspiratórias. Uns diziam que a esposa assassinou Átila. Outros juravam que ele foi envenenado por rivais. E existem teorias modernas sugerindo aneurisma ou problemas causados pelo excesso de bebida. Porque, aparentemente, até os maiores conquistadores da história tinham aquele lado descontrolado escondido. Mas fica ainda mais estranho. O enterro de Átila virou outro mistério gigantesco. Dizem que ele foi enterrado em 3 caixões diferentes. Um de ouro, um de prata e um de ferro. E junto dele colocaram riquezas inimagináveis. Só que, segundo a lenda, os homens responsáveis por cavar a sepultura foram mortos logo depois para ninguém revelar a localização do túmulo. Resultado, o túmulo de Átila nunca foi encontrado. Nunca. Até hoje, arqueólogos tentam descobrir onde está enterrado um dos homens mais temidos da história. E pensa no tamanho disso. O sujeito virou praticamente um fantasma histórico. A gente sabe que ele existiu. Sabe que mudou o destino da Europa. Mas o local do descanso final dele continua escondido como se a própria história estivesse tentando manter segredo. E tem mais uma coisa assustadora sobre os hunos. Eles desapareceram quase tão rápido quanto surgiram. Depois da morte de Átila, o império começou a desmoronar rapidamente. Povos dominados se revoltaram. Alianças quebraram. Lideranças começaram a disputar poder. E de repente aquele terror gigantesco simplesmente começou a sumir da história. Claro que descendentes e influências culturais continuaram existindo, mas os hunos como força dominante evaporaram. E isso criou mais um mistério enorme. O que realmente aconteceu com eles? Alguns grupos foram absorvidos por outros povos. Outros migraram para regiões desconhecidas. Mas boa parte da história una continua envolta em dúvida. É quase como se eles fossem uma tempestade histórica que surgiu do horizonte, destruiu metade do continente e depois desapareceu na neblina. E talvez seja exatamente isso que torna os hunos tão fascinantes até hoje. Eles não parecem apenas um povo antigo. Parecem uma lenda viva perdida entre realidade e mito. Quanto mais os historiadores estudam, mais perguntas aparecem. Quem eles eram de verdade? De onde vieram exatamente? O quanto das histórias sobre Átila é real? E onde está o túmulo perdido que talvez esconda segredos enterrados há mais de 1000 anos? Porque no fim das contas, os hunos deixaram mais dúvidas do que respostas. E talvez seja justamente isso que faz esse povo continuar tão assustador séculos depois. Não existe nada mais perturbador do que uma história incompleta. O cérebro humano odeia lacunas. E os hunos são praticamente um buraco negro histórico cheio de teorias, lendas e acontecimentos inexplicáveis. Agora imagina quantas histórias desapareceram junto com cidades queimadas, documentos destruídos e povos inteiros massacrados durante as invasões. Dá até para pensar em quantas verdades foram enterradas para sempre. História antiga é quase um gigantesco telefone sem fio cheio de sangue, fogo e gente desesperada exagerando tudo no caminho. E se você curte esses mistérios históricos que parecem roteiro de filme proibido da madrugada, já se inscreve no Porão Empoeirado, deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora teorias malucas e histórias bizarras da humanidade. Porque aqui no Porão sempre tem mais um segredo antigo esperando para sair da escuridão.